Oi, companheiros. Eu sou Aurino Pedreira e esse é mais um episódio do quadro Lutas do Povo Brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre qual o papel dos trabalhadores em meio à ditadura militar no final do ano 70. Queremos aí levantar um pouco desse processo histórico da luta dos operários, em particular a luta do grande ABC. É bom a gente dar um destaque no momento da luta pela democracia no nosso país, e nada mais interessante do que fazer um debate sobre o que foi o papel dos trabalhadores na Revolução, do ponto de vista da ditadura militar de 64. Em meio à ditadura, os trabalhadores foram alvo de um sistema que oprimia e escravizava. Os trabalhadores sofriam um governo repressivo e uma consequência do milagre econômico. A arrocha de salários que subjugou o trabalhador à hora de trabalhos mais extensas para conseguir a sua alimentação mínima necessária, impossibilidade de reivindicações trabalhistas, censura e falta de liberdade de expressão, dentre outras questões. O trabalhador e seu movimento sindical constituíram o alvo primordial do golpe de Estado de 64. A classe trabalhadora, é bom reafirmar, foi vítima de torturas e resultaram em sequelas físicas e psicológicas. No entanto, a luta pela reposição de salários e a falência do tal milagre econômico reacende um novo peso dos trabalhadores das grandes indústrias de ponta, as indústrias automobilísticas, a metalmecânica, a siderúrgica, petrolífera, dentre outras. Gradativamente, o movimento operário vai reconstruindo a sua história de luta para romper a opressão do capital. Operários qualificados, semi-qualificados, jovens sem experiência sindical, esses eram os sustentáculos principais da combatividade operária. Para se ter uma ideia, mais de 70% dos sindicatos, com mais de 5 mil membros, sofreram forte intervenção nesse processo. Em meio a toda essa realidade turbulenta, trabalhadores cansados de tanta opressão e um movimento sindical que não se permitia morrer, apesar de uma estrutura sindical corroída pela intervenção, surge um movimento mais forte e corajoso que se movimentava e se organizava nas entrelinhas da clandestinidade, para que não fossem capturados pelo regime violento da ditadura. Era 12 de maio de 1978, manhã de sexta-feira em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Trabalhadores da Scania chegavam para iniciar suas funções. Vestiram seus macacões, bateram o cartão de ponto e não ligaram nenhuma máquina. Braços cruzados e exigência de reajuste de salários e melhores condições de trabalho. Começava ali um marco histórico importante para a nossa nação. Não apenas do movimento operário, mas da mobilização política contra a ditadura, que abria caminho para um outro período de luta dos trabalhadores no nosso país. Na época, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema era presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, nosso conhecido, que durante a campanha salarial do começo do ano decidiu exigir a negociação direta entre patrões e empregados. Essa reivindicação não foi atendida e o índice de reajuste estipulado aos metalúrgicos foi decretado pelo governo. Ora, foi o pífio reajuste em seus olorites. Foi o estopim para o que aconteceu nessa manhã dessa sexta-feira. O ato era uma ousadia em um tempo praticamente sem direito de greve, por conta de uma lei, a chamada Lei 4.330 de 1964. Mas havia recebido estímulo adicional no ano anterior, quando se descobriu que tinha havido manipulação dos índices oficiais da inflação de 1973, motivando uma campanha que se tornou famosa, foi a campanha por 34,1% de reposição dos salários. Vale lembrar que em um marco do mesmo ano, o sindicato havia realizado paralisações parciais que aconteceram na Ford, na Mercedes-Benz, ou seja, um conjunto de empresas do grande ABC. A isso se somam os movimentos e voltaram a surgir rumo dos estudantes e contra a carestia. Então há um conjunto de articulações da luta dos movimentos dos trabalhadores, dos movimentos sociais, por conta do chamado milagre econômico que causou a carestia. Por conta da ditadura, os movimentos eram organizados na clandestinidade, em conversas e mobilização nos banheiros das fábricas, escondendo boletins por baixo da blusa, sempre procurando um jeito de passar informação sem chamar a atenção dos patrões e militares, pois o medo da crueldade da ditadura era muito grande.
Mesmo com medo, a greve aconteceu e houve negociação com a Scania, que acabou apresentando um acordo. A Assembleia aprovou a proposta. Mas a ANFAVA, que é a Associação das Montadoras de Veículos, desde aquele período, pressionou a Scania, que roeu a corda, como dizem os metalúrgicos, né? O termo que nós utilizamos, roeu a corda. E quando foram para a Assembleia na segunda, havia uma proposta muito boa, ou seja, a Scania recua, há uma nova proposta, mesmo assim uma proposta viável, houve um momento de insegurança dos empregados, mas no final eles avaliaram que o sindicato havia, de fato, buscado conquistar algum direito, né? A desconfiança foi mudando aos poucos. No final houve um acordo geral para o setor e também muitas demissões, infelizmente, nas fábricas, inclusive na própria Scania. Bom, a partir desse grande momento, acho que esse é importante, houve um renascimento da luta do movimento sindical, com a presença cada vez mais dos dirigentes na porta de fábricas. Um sindicalismo caracterizado pelo tipo de organização que se desenvolveu entre os trabalhadores de base, justapondo os laços do sindicato à rede de organização da comunidade operária, em especial as comunidades eclesiais de base e associações comunitárias, e pela ascensão de novas lideranças sindicais, como Lula, nosso atual presidente da República. Ou seja, reacendeu tudo isso. A greve de 78 encorajou e fortificou os sindicatos e trabalhadores de tal forma que, em 79, a sede do sindicato, para vocês terem uma ideia, passou a ficar pequena para as assembleias da campanha salarial daquele ano. A solução foi realizar encontros no estádio da Vila Euclides, do bairro, ali em São Bernardo, chamado hoje do atual 1º de Maio. E na primeira delas não houve palanque, Lula falou em cima de mesas e debates de chuva, ou seja, muito improviso, mas muita disposição de luta, e efetivamente ali se transcorria naquele momento ali da luta histórica dos metalúrgicos ali do grande ABC. Ainda em 79, no dia 13 de março, os metalúrgicos deflagraram a primeira greve geral de uma categoria urbana na história do sindicalismo no país. O governo militar, infelizmente, respondeu proibindo as assembleias na Vila Euclides. Dessa forma, o Paço de São Bernardo tornou-se palco de outras lutas da categoria. Então é importante a gente analisar o contexto histórico daquele período. Naquele momento histórico, a ditadura tentava fazer um processo de transição lenta, gradual e segura, uma abertura sob controles nos gabinetes, mas os movimentos sociais mudaram a história. As bases desses movimentos sindicais daquela época têm suas raízes na dura repressão da ditadura sobre todo o movimento sindical, sobre os trabalhadores. Na chamada crise do petróleo de 1973, na intensificação do chamado arroxo, ou seja, a crise do petróleo promove um arroxo, um chamado arroxo fiscal, dentro desse contexto acontece um processo de cada vez mais insatisfação das trabalhadoras, de toda a sociedade. Mas, apesar da repressão e quase nenhuma liberdade democrática, de maio de 78, cerca de 117 mil metalúrgicos de cerca de 132 indústrias conquistaram vitórias nesse ano, representando uma dura derrota econômica e política aos governos da ditadura. A partir daí, diversas categorias no Brasil, em 1979, de boias frias a trabalhadores da construção civil, professores, bancários, foram impulsionados e o que se via era o acirramento da luta de classe, e se expressava em greves maciças. A ditadura militar usava de violência para bater de frente com os crescentes movimentos sindicais. Ainda assim, em março de 1979, 180 mil metalúrgicos no ABC paralisaram as fábricas da Ford e Volkswagen. Essa greve foi considerada ilegal, levando a PM e a tropa de choque, mais uma vez, a se lançar violentamente contra a classe trabalhadora. A covardia foi tanta que Lula se viu obrigado a encerrar essa greve, apesar da disposição de resistência da categoria. E foi nesse processo, infelizmente, alguns meses depois, morreu o operário Santos Dias. Abatidos, mas não derrotados, os trabalhadores, o movimento sindical ressurgiu maior e mais forte em 1980. Foram 41 dias de mais de 300 mil metalúrgicos em todo o estado de São Paulo se lançaram em fortes lutas, fortes enfrentamentos contra os patrões, contra o governo. O 1º de maio desse ano, assim como o de 79, são considerados um dos maiores atos políticos da história do país, ambos concentrando mais de 150 mil pessoas
no estádio de Vila Euclides, lá em São Bernardo do Campo. Atualmente, esse estádio é oficialmente chamado de Estádio 1º de Maio, em referência à grande importância da luta dos metalúrgicos do ABC entre 78 e 80. Acuado, o governo recorreu a uma repressão ainda mais violenta, que é de 79. Lula e mais 14 companheiros metalúrgicos, dirigentes sindicais da época, foram presos no período, fora as perseguições existentes demais. Mas somente no 41º dia, 41 dias de greve, os presos políticos foram libertados. E mesmo sem ganhos econômicos, mesmo sem a chamada vitória econômica dessa greve, o movimento significou um enorme ganho político à classe trabalhadora na sua luta por reorganização nos eixos da independência da classe. Mesmo com toda a violência usada para combater esses movimentos a favor da classe operária, em todo o Brasil, ocorriam greves em massa. Nesse período de 78 a 80. O movimento grevista ocorrido nesse período também marca o surgimento de um sindicalismo caracterizado pelo tipo de organização que se desenvolve entre os trabalhadores de base, justapondo os laços do sindicato da categoria específica, ou seja, a rede de organização da comunidade operária. A natureza das organizações também passou a expressar um maior senso de autodeterminação da classe nas relações com os empregadores, tanto os empregadores como o Estado. E, em especial, no caso das pautas, uma reivindicação de delegados sindicais, comitês de fábrica, a reivindicação de mais liberdade e fundamentalmente, das negociações diretas entre empregados e patrões. A geração de líderes sindicais desse período também assumiu uma posição mais militante entre os grupos de oposição ao regime militar, junto ao movimento estudantil, advogando o retorno imediato à democracia, ou seja, podemos sintetizar as consequências para os trabalhadores do milagre econômico, que foram, enquanto consequência, o aumento da carestia, que foi com a presença de um modelo repressivo e que inviabilizava os direitos à luta dos trabalhadores. Isso cria uma panela de pressão que acaba colocando os operários como protagonistas da luta pela democratização do país, acelerando o fim da ditadura militar. E uma luta econômica pelos direitos estavam sendo surrupiados pela alta da carestia, pela repressão dentro das fábricas, pelo número de acidentes. Ou seja, foi um conjunto de questões e fizeram que os trabalhadores pudessem, de fato, se organizarem, enfrentarem e realizarem grandes mobilizações e refletiam nesse processo de resistência dos trabalhadores contra uma ditadura, contra uma repressão que vivia o nosso país naquele período.